Vamos falar sobre Donald Trump. Ele disse que pode concorrer a um terceiro mandato nos Estados Unidos. Acontece que a Constituição americana proíbe. Trump afirmou que não está brincando sobre essa ideia, reconheceu que é cedo para discutir uma nova campanha para a Casa Branca, mas, Priscila Asbeck, ele traz essa afirmação. Terceiro mandato, isso não existe na Constituição americana. Há permissão apenas para 2 mandatos para o presidente dos Estados Unidos, mesmo que eles não sejam um seguido do outro, como foi o caso de Donald Trump. O que estaria nos planos de Donald Trump para concorrer a esse terceiro mandato, a ocupar um terceiro mandato no comando da Casa Branca? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump já falou várias vezes sobre a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, mas nessa entrevista que ele concedeu à NBC News ontem por telefone, ele falou que dessa vez ele não está brincando e que há métodos para fazer isso. Então, ele falou que muitas pessoas querem que eu faça isso, mas meu pensamento é que temos um longo caminho a percorrer e estou focado no mandato atual. Como você disse, Carol, a Constituição americana não permite que um presidente assuma 3 mandatos. Então, a 22ª emenda à Constituição, que foi ratificada em 1951, diz: nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. A jornalista que conduziu essa entrevista perguntou para Trump qual seria a estratégia dele para então conseguir um terceiro mandato, já que isso não é previsto pela Constituição, e ele falou que há métodos pelos quais ele poderia fazer isso. A jornalista então perguntou se uma dessas estratégias poderia ser o vice-presidente J.D. Vance concorrer a um mandato em 2028, na eleição de 2028, e depois passar o bastão para Donald Trump, e ele respondeu: bom, esse seria um dos métodos, mas há outros também. Foi a resposta de Donald Trump sobre essa estratégia, inclusive bastante não convencional, para dizer o mínimo. Ele também falou que dessa vez ele não está brincando, mas que é muito cedo para falar sobre isso, e lembrando que em janeiro, num comício em Nevada, ele chegou a dizer que seria a maior honra da sua vida servir não uma, mas 2 ou 3 ou 4 vezes. Depois disso, ele desconversou, disse que estava falando sobre servir 2 vezes, mas pelos 4 próximos anos. E depois de algumas semanas, também num evento do mês da história negra na Casa Branca, ele perguntou para o público se ele deveria concorrer mais uma vez, e aí as pessoas ficaram na plateia, falaram mais 4 anos, mais 4 anos. Então foram algumas dessas vezes que Donald Trump já tinha falado anteriormente sobre isso. O Steve Bannon, que é um estrategista político que esteve por trás, inclusive, da vitória de Donald Trump em 2016, disse que Trump é elegível, já que essa 22ª emenda, ela não especifica mandatos consecutivos. Era o que você estava falando, Carol. E aí, um republicano do Tennessee, inclusive, já apresentou um projeto de lei para fazer ajustes nessa 22ª emenda à Constituição e permitir que um presidente que cumpra mandatos não consecutivos cumpra um terceiro mandato de 4 anos. E essa redação, inclusive, tem um detalhe importante. Ela prevê que um presidente então poderia, esse projeto de lei, concorrer a um terceiro mandato, mas não de forma consecutiva, o que impediria, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama de concorrer, porque eles falariam que seriam mandatos não consecutivos que foram assumidos anteriormente. Então, isso abriria uma brecha para que Donald Trump concorresse a um terceiro mandato, mas não para que Barack Obama, por exemplo, tentasse buscar um terceiro mandato. E aí alguns especialistas jurídicos já se manifestaram, falam que é ilegal, que não há possibilidade disso acontecer, e também seria um caminho longo a percorrer, porque seria uma mudança na Constituição, e essas mudanças na Constituição, elas prevêem que elas precisam de 2/3 de apoio na Câmara dos Representantes, também no Senado, e depois precisam passar pela ratificação de 3/4 dos estados americanos. Então seria um longo caminho a percorrer. Os republicanos têm a maioria hoje na Câmara, também no Senado, mas é uma maioria frágil. Então, para conseguir 2/3 dos apoios, mais o apoio de 2/3 dos estados, também seria um
caminho complexo. E aí, só para finalizar, Carol, o único presidente americano que serviu mais de 2 mandatos foi Franklin Delano Roosevelt, que teve esses 3 mandatos, inclusive, e foi um presidente bastante popular aqui nos Estados Unidos. Então, a ver se Donald Trump, de fato, vai tentar fazer alguma estratégia aí, talvez ou com esse projeto de lei, ou então com essa estratégia que ele mesmo não descartou de J.D. Vance concorrer a uma eleição, a um mandato nas próximas eleições e depois passar o bastão para Donald Trump. Eu volto com você, Carol. E é até curioso, né, Priscila, quando a gente observa esse histórico de Donald Trump, como você destaca, durante a campanha presidencial, ele já tinha abordado esse tema, a possibilidade de ele ocupar mais um mandato na Casa Branca, e ele se nega a falar de um sucessor. O próprio J.D. Vance foi muito falado também durante a campanha eleitoral, por conta da idade avançada de Trump, também por conta dessa restrição da Constituição dos Estados Unidos com relação a um terceiro mandato na Casa Branca. E muito se questionava Donald Trump com relação a quem seria esse nome que ele apoiaria para ser o seu sucessor. E J.D. Vance surgia como uma grande possibilidade, grande aposta do Partido Republicano. Em fevereiro deste ano, ele deu uma entrevista à Fox News e esse questionamento ele voltou. Afinal, J.D. Vance será o seu sucessor? E mesmo naquela oportunidade, Priscila, ele não bateu o martelo com relação ao nome de J.D. Vance. Só disse que sim, olha, ele é muito capaz. Exatamente, Carol. Isso tem muito a ver com Donald Trump, com essa personalidade muito autocentrada do presidente. Só para trazer mais uma informação, quando ele terminar o mandato, ele vai ter 82 anos e 7 meses de idade. Então, vai ser o presidente mais velho a já ter assumido o mandato nos Estados Unidos, ou terminar o mandato nos Estados Unidos, já que Joe Biden, que era o mais velho antes de Trump, terminou o seu mandato com 82 anos e 2 meses. Portanto, tem essa questão da idade avançada. Tem também uma questão, estava vendo algumas das pesquisas de popularidade de Donald Trump, está muito dividida ainda a aprovação de Donald Trump. Ele tem uma leve aprovação maior do que a sua taxa de desaprovação, de cerca de 49% a 48% de desaprovação, dependendo das pesquisas que são mostradas. Mas, para fazer uma mudança como essa, era preciso que fosse um presidente muito popular, porque, de fato, é uma mudança que mexe na Constituição. Inclusive, tem toda uma discussão aqui nos Estados Unidos da quantidade de vezes que os americanos tentaram mudar o processo de eleições, por exemplo, sobre as eleições que são feitas pelos delegados, né, que é um sistema de eleição diferente, por exemplo, do Brasil, e que às vezes acaba priorizando ou acaba trazendo um peso maior para alguns estados do que outros aqui nos Estados Unidos. Muitas tentativas já aconteceram, inúmeras tentativas já aconteceram de tentar mudar esse processo eleitoral dentro da Constituição, e não foi possível fazer esse tipo de alteração. Então, uma alteração também para permitir que um presidente concorra a um terceiro mandato seria um caminho muito difícil, vide o que já aconteceu também com essa tentativa de mudar esse sistema de votação aqui nos Estados Unidos. Tem essa questão de popularidade. Donald Trump está com dificuldades, por exemplo, de implementar medidas que sejam populares, por exemplo, do ponto de vista da economia. Nessa semana vai ter aquele chamado Dia da Libertação, como ele chamou, que é o anúncio dessas tarifas recíprocas. Isso tem feito com que os mercados caiam nos últimos dias, as bolsas caíram. Então, também há uma expectativa muito grande de Donald Trump em relação à economia. Então, Donald Trump tem endereçado as suas propostas, por exemplo, na sua política anti-imigração, que tem uma taxa de aprovação grande aqui dentro da população americana, porém, do ponto de vista da economia, inclusive a CNN chegou a fazer uma pesquisa na semana passada que mostrou, ou há 2 semanas, que mostrou que há uma desaprovação em termos de economia de Donald Trump. Essas tarifas podem trazer mais inflação. Semana passada saiu um dado de inflação mostrando um aquecimento dos preços por aqui. Então, tudo isso pode também trazer dificuldades ao longo do mandato de Donald Trump, e que pode fazer, por mais que ele concorra a um terceiro mandato, que é muito improvável, mas poderia também trazer dificuldades para que ele conseguisse vencer um terceiro mandato. Seria, para que isso acontecesse, precisaria de uma popularidade muito grande. Não é o caso, pelo menos nesse momento, Carol. Priscila Asbeck, nossa correspondente, conversando conosco ao vivo, direto de Nova York. Obrigada, Priscila.